Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, abra o meu coração, para que eu possa compreender as verdades da Tua Palavra. Ilumina os meus olhos e apura os meus ouvidos para receber a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glorifique o Senhor Jesus Cristo com palmas. Amém. Cumprimento os irmãos com a bendita paz do Senhor. A paz do Senhor, queridos. Por favor, com todo o respeito que você merece, retome o seu assento. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Veja comigo segundo de Reis. Glória ao Senhor Jesus. Capítulo 4. Segundo de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. Cada um na sua versão, cada um na sua língua. Cada um na sua versão, cada um na sua língua. Cada um na sua versão, cada um na sua língua. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 38 até o versículo 41. Amém? Aproveito cumprimentar os ministros do Senhor, os líderes, os cooperadores. Estou a ver o querido pastor Nzolani. Seja bem-vindo, homem de Deus. Se veio também um homem de Deus no nosso meio, seja bem-vindo aqui à sua casa. Sinta-se à vontade. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. Quem encontrou, diga amém. E voltando Eliseu a Gilgal, outros podem ler Gilgal, mas eu prefiro ler Gilgal. Havia fome naquela terra. Os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe na panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma para brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. Eu prefiro a versão que diz colossíntidas. Amém? E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei-me, pois, farinha. Sublinha, trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mais nenhum na panela. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Será que alguém pode glorificar a palavra do Senhor Jesus? Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Pois nós podemos ver aqui Eliseu no exercício da sua missão, do seu ministério, antes de receber a dupla porção do seu mestre Elias. Eliseu e Elias passaram por Gilgal, mas ao voltar, depois de o Senhor ter arrebatado Elias, Eliseu voltou de novo pelas terras por onde passou com o seu mestre, o profeta Elias. E desta vez estamos a ver
o profeta de novo em Gilgal. E a Bíblia diz, naquela terra havia fome. Durante aquele momento havia fome. Provavelmente foi a fome que a Bíblia se refere também no tempo da viúva de Sarepta. Significa que era uma fome mundial. Não se tratava apenas daquela terra. Era um tempo de secura. Um tempo de 7 anos, segundo a Bíblia, havia secura durante a terra. Porque isso acontecia de tempo em tempo por causa da chuva, por causa de outras situações que tinham a ver com o clima. Então havia fome, se calhar não chovia, e os filhos do profeta estavam lá com Eliseu, não tendo nada para comer, estavam a passar dificuldades alimentícias e dificuldades de muitas ordens. Mas uma coisa que nós podemos ver aqui, apesar das dificuldades, eles se assentaram para ouvir o profeta, para ouvir a palavra de Deus. Os filhos dos profetas, que eram discípulos, estavam sendo preparados para serem profetas, porque havia naquela altura muitas escolas dos profetas. Pessoas estavam a ser discipuladas, pessoas que abandonaram tudo, que se entregaram para servir a Deus. Eles se assentaram na presença do homem de Deus para ouvir as suas instruções, para ouvir a sua doutrina, para receber as orientações. E o homem de Deus, olhando para os seus filhos que estavam a ouvir a palavra, provavelmente durante muito tempo, muitos dias não comeram nada, mas o homem de Deus pode ver a sua assiduidade, a sua dedicação na palavra de Deus, a despeito das suas condições físicas. Ele diz ao seu servo, Eliseu diz ao seu servo: olha, vai, pega a panela grande, coloca no lume, significa coloca no fogo, e faz um caldo, faz uma sopa para todos os filhos dos profetas para poderem comer. E o homem de Deus, o filho do profeta, o servo do profeta, o auxiliador do profeta, colocou a panela, segundo a ordem do servo de Deus, no fogo. Agora, um dos filhos dos profetas, como eles iam apanhar ervas para colocar na panela, ervas que eles deviam apanhar, eram ervas comestíveis, ervas que poderiam se comer, assim como quizaca, assim como rama de batata. Eles foram apanhar ervas e encontra uma erva que não conhecia, Ele pensou que fosse uma erva comestível, que poderia se comer. Ele apanha muitas ervas, coloca na sua capa e ele leva lá. Entende uma coisa? Ele não sabia daquelas ervas. Ele pensava que poderia se comer. Afinal, eram ervas venenosas. Ervas que não poderiam se comer. Que a Bíblia chama aqui de uma espécie de erva que se chama colossíntidas. Ervas que parece que é a palavra de Deus, ou seja, parece que é erva comestível, parece que é erva que pode se comer, parece que ao ver, parece que poderia participar na comida, participar na sopa, mas era uma erva perigosa que poderia causar a morte. Ele não sabia. Ele coloca na panela, a panela que já tinha sopa, ele queria reforçar com outras ervas e ele vai trazer erva venenosa. Quando terminaram de cozinhar, o homem de Deus orientou para se servir a comida. Logo que começaram a comer, gritaram. Como eles tinham o discernimento, eles sabiam a erva que era boa para comer e a erva que não era boa para comer. Gritaram a morte na panela. A morte, homem de Deus, a morte na panela. Significa que veneno entrou na panela. Alguma coisa de mal entrou na panela. E o homem de Deus disse: olha, fique calmo. Traga-me aqui um prato com farinha. O homem de Deus pegou um bocado de farinha, colocou naquela panela. E a Bíblia diz: a farinha sarou aquela situação, sarou a morte, sarou a sopa, e não havia mais morte
E o homem de Deus mandou distribuir e comer. Aleluia. Será que alguém pode glorificar a palavra de Deus? Glória ao Senhor Jesus. Amados irmãos, é uma curtíssima história, mas que está repleta de lições espirituais. Uma curtíssima palavra, mas que está cheia, recheada de revelações. O Senhor colocou no meu coração, quando eu estava a meditar nessa palavra, falar convosco sobre cuidado com aquilo que você traz de fora para dentro. Cuidado com aquilo que você traz de fora para dentro. O Senhor mandou me dizer a um papá: cuidado com o que você traz de fora da tua casa para dentro da tua casa. O Senhor mandou me falar com uma mamã: cuidado com o que você traz de fora da tua casa para dentro da tua casa. O Senhor mandou me falar para os ministros, para os pastores: cuidado com o que você traz de fora do seu ministério para dentro do seu ministério. O Senhor mandou me falar para os governantes que estão aqui a me ouvir, ou que podem me ouvir depois através das redes sociais: cuidado com o que vocês trazem de fora para dentro do vosso trabalho. O Senhor mandou me falar para professores, para médicos. O Senhor mandou me falar para homens e mulheres de negócio que estão me ouvir. O Senhor mandou me falar para famílias. O Senhor mandou me falar para responsáveis de igreja. Cuidado com tudo aquilo que vocês trazem de fora para dentro. Amados irmãos, geralmente as pessoas dizem: o que estraga o feijão está dentro do feijão, mas eu não concordo com isso. As pessoas dizem que o que estraga o feijão, o que apodrece, destrói o feijão, é o bicho que está dentro. O que está dentro do feijão significa o bicho que está dentro do feijão. Mas eu quero lhe dizer: o bicho não pode entrar no feijão se não vier de fora. O bicho não nasce dentro do feijão. O bicho só vem de fora para entrar dentro do feijão. Significa o que destrói as famílias, o que destrói o relacionamento entre marido e mulher, não vem de marido e mulher, vem de fora. Será que alguém está entendendo isso? É só dizer: vem de fora. O que destrói negócio não vem do próprio negócio, vem de fora. O que destrói uma igreja não vem da própria igreja, do interior da igreja, vem de fora da igreja. Amados irmãos, em toda a Bíblia, o que sempre destruiu os homens veio de fora. Desde o jardim do Éden. O que destruiu o jardim do Éden, o que tirou Adão e Eva do jardim do Éden, não vivia no jardim do Éden. A serpente estava no jardim do Éden, mas o diabo entrou na serpente. O diabo veio de fora e entrou, se encarnou na serpente e trouxe a desgraça para Adão e Eva. Alguma coisa que veio de fora tirou homens que estavam no estado de santidade, homens que vivia a felicidade, homem que vivia a paz. Estou a orar nesta manhã: tudo que está vindo de fora para destruir o teu casamento, que o Senhor possa retirar em nome de Jesus Cristo. Estou a dizer: tudo que está vindo de fora para destruir a tua família, o vosso relacionamento dos pais com os filhos, relacionamento dos filhos entre si, que saia do vosso lugar em nome de... Ouça, o que roeu a vida de Abraão, o nosso pai na fé, o que atormentou, transtornou quase e a destruir a sua caminhada e a lhe fazer perder a sua missão, não vinha propriamente da vida de Abraão, vinha de fora. A primeira coisa que trouxe desgraça na vida de Abraão foi o seu sobrinho Ló. Ló vinha de fora, da família. Abraão, recebendo a missão de Deus, ele acha por bem acarretar consigo também o seu sobrinho Ló. Talvez para matar a saudade, talvez, como os homens do Oriente tinham quase a mentalidade dos africanos que gostam de estar sempre com família. E Ló foi um veneno terrível na vida de Abraão. Nem sequer teve pena de Abraão. Prosperou nas mãos de Abraão, mas quando houve briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão,
não quer resolver esse problema. Foi Abraão quem devia abrir mão da situação, dizer, olha, não somos família, não vamos nos matar aqui, não vamos destruir a família por causa desses bens materiais. Se você quiser ir à esquerda, eu irei à direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló pensou que era uma vantagem. Olha, um veneno que vem de fora para a tua vida, quando tem uma oportunidade, não vai ter pena de ti. Você vai compreender isso depois. Estou a dizer, um veneno que vem de fora para dentro, ainda que você esteja a cuidar bem desse veneno, você não sabe que é veneno, você não sabe que é mal, ainda que você lhe dê todas as coisas de bem, se é veneno que vem de fora para dentro, nunca terá pena de ti. Quando encontrar a oportunidade, vai procurar te destruir. Nas nossas famílias, os nossos pais nos contavam sempre: olha, filhos, você vê a fulana, nós chamamos, não somos irmãs, não somos irmãos, mas na verdade nós não somos realmente irmãos. Eles vieram de longe para a nossa terra, como ficaram muito tempo, tornamos-nos família. E como nos tornamos família, como não são da nossa família, criaram-nos muitos problemas. Criaram tanto problema e começaram a matar pessoas dentro da família. Por que começaram a matar pessoas dentro da família? Por que começaram a matar pessoas dentro da aldeia? Porque são pessoas que vieram de fora, não são realmente família. Aleluia. Não tem a mesma compaixão. Ajuda, mamãe, por favor. Não tem a mesma compaixão. Aleluia. Estou a dizer, tudo que está vindo de fora, ajuda, mamãe, não pode subir no altar. Ajuda, mamãe. Ok. Protocolo, faça o seu trabalho, retira a mamãe, estamos a pregar, depois vamos falar. Sim, ok. Glória ao Senhor, glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Ok. Se mamãe tem alguma coisa para nós falarmos, vamos falar depois. Amém? Se tem uma confissão para fazer, de acordo com essa palavra até ouvir, nós vamos ouvir essa confissão pessoalmente, é o momento da palavra. Glorifica mais uma vez o Senhor Jesus. Pronto, eu estava a falar de Ló, que nem sequer teve pena de Abraão. Quando achou oportunidade, procurou destruir. Aleluia. Mas Abraão tomou atitude para Ló sair. Existem pessoas, quando você nota que é um veneno para a tua família, é um veneno para o teu casamento, é um veneno para o teu negócio, é um veneno para os teus interesses, você tem que abrir mão diretamente dessa pessoa. Você não está entendendo? Estou a dizer, a rapidez, a velocidade de abrir mão de certas pessoas vai conservar a tua graça, vai conservar os teus filhos. Será que alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Não. Muita gente, estou a dizer muita gente, chega até o ponto de destruir, porque nós temos pena delas. Nós levamos muito tempo, deixamos realizar a sua missão, estamos a olhar. Está a destruir o meu filho, está a olhar. Está a embruçar os meus filhos, está a faltar respeito à minha esposa, estou a olhar. Está a faltar respeito ao meu marido, estou a olhar. Mas se você tomar atitude rapidamente, você vai salvar a tua família. Você não entendeu? É só dizer que existem pessoas, você tem pena delas, mas elas não têm pena de ti. Você não entendeu? Estou a dizer, existem pessoas no local do trabalho, na praça, na igreja, em qualquer sítio onde você está, na família, é você que acha que ela é tua família, mas ela no coração dela, você não é família dele. Se existem pessoas assim, você olha para ele como irmão, mas ele não olha para ti como irmão. Você olha para ela como irmã, mas ela no coração, você não é irmão. Ela está lá pelos seus interesses, ela está lá para destruir, ela está lá para estragar. Mas se você tiver rapidamente a revelação, abrir mão dessa pessoa, você vai proteger a graça de Deus na tua casa. Quando Ló saiu, Deus disse, uau, já que tomaste essa decisão, veja, Abraão tomou a decisão de separação. E Deus bateu palma e disse, uau, tomaste uma boa decisão. Existem pessoas de quem nós devemos nos desprender. E Deus vai gostar.
Será que alguém está entendendo isso? Deus disse, olha, já que ele saiu, já que o veneno saiu, olha agora, olha agora, olha agora, olha agora para toda essa terra, olha para toda essa terra. Deus abriu os olhos de Abraão. Deus disse, toda essa terra é tua, é da tua família. O veneno que entra numa família não destrói apenas a ti, destrói a tua progenitura, destrói a bênção que devia ser dos teus filhos. A segunda situação que veio de fora para procurar destruir a vida de Abraão foi Agar. Agar, que caiu numa situação com Abraão, teve filho. Agar não era da família de Abraão. Agar era serva de Sara e veio do Egito. Alguém de fora veio do Egito para receber uma bênção que pertencia a Abraão. A presença de Agar, o relacionamento de Abraão com Agar trouxe muitos problemas no lar deste homem de Deus. Ia criar tantos problemas. Você vê que quando a Sara abriu os olhos, ela própria que pediu para a mulher, ou seja, o marido andar com aquela mulher, ter filho. Quando Deus lhe abriu os olhos, disse-lhe, Abraão, manda ir embora essa serva com seu filho, porque não vão herdar aqui na nossa casa a coisa do nosso filho. Mas Abraão disse, mas é meu filho, o que eu vou fazer? Abraão ficou triste e Deus lhe disse, a tua mulher tem razão, manda ir embora. Eu estou a dizer, Deus está a dizer, você tem razão, manda ir embora. Você não está entendendo? A tua mulher tem razão, manda ir embora. O teu marido tem razão, manda ir embora. O teu pastor tem razão, manda ir embora. Você não está entendendo? A misericórdia, a compaixão que você tem pode transtornar a tua vida se você não mandar ir embora hoje. Ou será que alguém está entendendo? Estou a dizer, a pena que você tem por certas coisas, certas pessoas, certos conceitos, hoje é pena. Você tem pena, deve ficar lá. Mas amanhã pode se transformar num veneno para destruir a tua vida. Aleluia. Há pessoas, há coisas, há situações. Quando você tem que tomar a decisão deve ser urgente, hoje e agora. Não importa o que a tua decisão vai ocasionar. Se o veneno sair, depois a restauração vai acontecer. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Sabe, não é fácil tirar o veneno que veio de fora, que está dentro. Querendo tirar o veneno vai resistir. O veneno vai querer criar problema. O veneno vai querer matar. Mas se você for bravo, se você for dedicado, se você for corajoso, tirar para fora, ainda que crie problema, por um tempo você vai aguentar barulho, mas depois haverá paz. Aleluia. Sim, amados irmãos. Sempre foi assim em toda a Bíblia. Pessoas de Deus, homens e mulheres, que sofreram grandes problemas, são problemas que vieram de fora. Podemos contar muitos exemplos. Por exemplo, Davi cometeu grandes erros na sua vida, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus. Os maiores erros que ele cometeu foi o facto de ter se envolvido com Batseba. Mas de onde veio Batseba? Não veio da sua casa, veio de fora. Depois aquilo lhe trouxe uma situação, ele matou alguém. Os irmãos podem ver Salomão. Salomão fez perder a Davi um reino eterno que Deus tivera prometido. Deus disse a Davi, o teu reino seria eterno. Salomão criou problema. Por causa de Salomão, o reino se dividiu em Israel do norte, Israel do sul, como capital Jerusalém, Judá, por aí. Judá e Israel, por causa de Salomão. Mas de onde veio o mal de Salomão? O mal de Salomão não veio em Israel, veio de fora. As mulheres, muitas mulheres estranhas, mulheres estrangeiras que Salomão amou, trouxeram idolatria para o seu coração, para a sua casa. Salomão começou a adorar a Quemos. Salomão começou a adorar a Baal. Salomão começou a adorar a Astarote. Por quê? Por causa do mal que veio de fora. Diga que está ao lado da cotovelo, diga-lhe, cuidado com o veneno que vem de fora. Diga-lhe, cuidado com tudo que você traz de fora para dentro. Aleluia. Olha, Judas Iscariote no Novo Testamento, por exemplo, Judas Iscariote era discípulo do Senhor Jesus.
Se bem que havia antecedente no seu coração, de inveja, de maldade, enfim. Mas o que ocasionou o grande problema na vida de Judas não veio do seu coração simplesmente, veio de fora, veio dos anciãos, veio do sinédrio, veio dos sacrificadores, dos sacerdotes, veio de pessoas de fora que odiavam o Senhor Jesus, corromperam Judas. Amados irmãos, o mal, estou a insistir, que vai procurar destruir, trair a sua vida, trair um projeto, não virá muitas vezes de dentro, virá de fora. Aleluia. Estou a orar que o Senhor possa te abrir os olhos para compreender, para ver sempre quando você está a colher. Você tem um coração generoso, você tem um coração hospitaleiro, você tem um coração amoroso, você tem um coração bondoso, mas eu estou a orar que o Senhor possa te dar discernimento. Não, o amor não basta, é preciso juntar ao teu amor o discernimento espiritual para você saber a quem você está abraçar, para você saber quem está a entrar na tua casa, para você saber quem está a entrar no teu negócio. Existe negócio que estraga, existe projeto que estava andando bem, mas desde que o fulano entrou, o projeto foi abaixo. Até os donos do projeto não sabiam. Existe pessoa a te dizer, basta ouvir o teu assunto, o assunto que é teu, o projeto que é teu, aquele projeto não vai dar certo. Sim, existem pessoas assim. Você tinha um caminho de viagem, basta ouvir aquela história, a viagem não vai acontecer. Você tinha alguém que queria casar contigo, basta essa pessoa ouvir, não vai acontecer. O chefe queria te promover, basta essa pessoa ouvir a tua história, não vai acontecer. Sempre será pessoa de fora para procurar transtornar o bem-estar de dentro. O que aconteceu aqui, amados irmãos, os irmãos podem ver, a primeira coisa que nós podemos ver aqui é Eliseu. Eliseu veio em Gilgal. Gilgal, amados irmãos, era uma terra de grande importância para os filhos de Israel. Porque foi em Gilgal onde os filhos de Israel se juntaram pela primeira vez quando entraram na terra prometida, quando chegaram na terra de Canaã. Foi a primeira concentração, até porque a palavra Gilgal significa círculo ou uma roda. Foi a primeira concentração. Gilgal também foi o momento em que Israel fez a circuncisão. Todos os homens que que nasceram no deserto não foram circuncidados. Quando chegaram em Gilgal, Josué fez uma pedra parece faca, ele circuncidou os homens. A circuncisão significa que eles estavam a entrar em aliança com Deus. Foi em Gilgal, amados irmãos, onde Israel fez a primeira Páscoa para se esquecer do sofrimento do Egito. Gilgal espiritualmente é um lugar de reunião, espiritualmente é um lugar de aliança. Gilgal espiritualmente é um lugar da conversão. Gilgal espiritualmente é um lugar de preparação, porque em Gilgal eles estavam se preparar para atacar Jericó, para possuir totalmente a terra prometida. Gilgal, amados irmãos, é um lugar de fortalecimento. Gilgal é um lugar da fé. Gilgal é um lugar em que nos desprendemos do Egito. Aleluia. Gilgal, amados irmãos, tipificava, representava, simbolizava justamente a igreja do Senhor. Eliseu está em Gilgal. Gilgal é a igreja do Senhor. Aleluia. É um lugar onde nos fortalecemos. É um lugar onde o Senhor circuncida os nossos corações. É um lugar onde o Senhor muda, transforma as nossas vidas. É um lugar onde o Senhor nos dá paciência, onde o Senhor produz a fé em nós. É um lugar de renovação. Mas o próprio Eliseu, amados irmãos, é o tipo de Cristo na sua missão profética. Porque o nome Eliseu significa Deus é Salvador. Eliseu, o meu Deus é Salvador. Eliseu fez grandes milagres e todo o ministério de Eliseu tipifica o ministério do Senhor Jesus na sua vertente profética, porque o Senhor Jesus não apenas curou, o Senhor Jesus profetizou, pregou. Eliseu pregava o reino de Deus. Eliseu levava o povo ao arrependimento. Eliseu pregava a vinda do reino, o estabelecimento do reino de Deus. E veja, Cristo Jesus dentro da sua igreja. Ou seja, Eliseu dentro de Gilgal. Mas os irmãos podem ver aqui, Eliseu chega lá
ele vê os filhos dos profetas, ele vê os seus filhos. Na igreja, amados irmãos, existem pessoas que passam por dificuldades. O que eu gosto na igreja, pessoas passam por opressões, pessoas passam por doença, pessoas passam por séries de problemas, mas estão sempre assentadas. Será que alguém está entendendo isso? É isso a vantagem da igreja. O cristão sofre e não sofre como o mundano. O mundano sofre falando dos seus assuntos em todo sítio, andando em todo sítio, murmurando, passando nas redes sociais, ofendendo as autoridades, passando nas redes sociais, falando de coisas à toa. Mas o verdadeiro cristão está na igreja, está sentado. Ou você não entendeu? É só dizer, o verdadeiro cristão, no momento da crise, está na igreja para ouvir a palavra de Deus. O verdadeiro cristão não amaldiçoa os outros, não procura culpado da crise. O verdadeiro cristão não procura, aleluia, bode expiatório, aleluia, da situação que está passando. O verdadeiro cristão, no momento da dificuldade, não foge da igreja, não abandona a palavra, não abandona a oração. O verdadeiro cristão, quanto mais a crise persiste, quanto mais a crise anda, ele se assenta no seu lugar na igreja para ouvir a palavra, porque ele sabe que não é a rede social que vai resolver, ele sabe que não é o seu comentário que vai resolver, ele sabe que não são os relacionamentos que vão lhe tirar daquela situação, mas é a palavra de Deus que vai resolver o seu problema. Você não entendeu? É a palavra de Deus que vai resolver o seu problema. Se acredita, diga, é a palavra de Deus. A igreja é lugar de paciência, amados irmãos. Você pode estar aqui e pensar que o teu problema é maior do que o problema do irmão que está ao seu lado. Mas se ele te contar o problema dele, você vai ficar de joelho a chorar. Sim, na igreja é assim. Você pode ver uma mamã que está sempre a sorrir, está sempre a sorrir. Aleluia. Como a minha esposa fala sempre daquela mamã, mulher do Papa Santos. Está sempre a sorrir, está sempre a sorrir. Você pode pensar que essa mulher é a mulher mais feliz dessa igreja. Mas se ela te abrir o livro do coração dela, te explicar o que está lá dentro, você vai cair, você vai dizer, uau, a gente que está sofrendo, é? É isso o poder da é isso o poder da igreja. A igreja mete pessoas sentadas para esperar no Senhor. A igreja mete pessoas sentadas para confiar no Senhor. A igreja mete pessoas sentadas para guardar o tempo do Senhor. Diga comigo, estou sentado. Aleluia. Estou a orar nesta manhã que aquela situação não vai te dar trombose. Estou a dizer, aquela dificuldade não vai te dar AVC. Aquele barulho que está ouvindo a família não vai te dar AVC. É só dizer, aquela situação que você está passando não vai te matar, porque você está sentado. Você está sentado. Uma pessoa sentada, não importa barulho, não importa pressão, não importa a intensidade da dificuldade, permanece no Senhor, confia no Senhor e descansa no colo do Senhor. Os filhos dos profetas, como estavam sentados, o homem de Deus, uau, eles merecem a comida. Toda pessoa que espera no Senhor, toda pessoa sentada, todo crente que aguarda pelo seu dia, pacientemente, merece a comida. É só dizer, merece a comida. Pode levar dias, pode levar anos, pode levar tempo, desde que você esteja sentado a ouvir a palavra, a provisão vai chegar. É só dizer, a provisão vai chegar, o casamento vai chegar, a maternidade vai chegar, a viagem vai chegar, o emprego vai chegar. Diga, porque estou sentado. Dá cotovelo a quem está ao lado, diga-lhe, calma, por favor, calma. Diga-lhe, não morra, por favor. Diga, não conta a tua história, não divulga o teu segredo, confia no Senhor, senta-te,
Ele vai preparar uma boa sopa para ti. Nós temos um Deus compassivo, amados irmãos. Eliseu, como é tipo de Cristo, ele vai manifestar a compaixão. A compaixão. Ele vai manifestar a sensibilidade. Vai dizer, olha, eles estão com fome. Veja, Eliseu não está a mandar os que estavam sentados para preparar a comida. Ele está a mandar os seus servos para preparar a comida para o povo. Isso é a compaixão do Senhor. A compaixão do Senhor. Os irmãos que se recordam, em Mateus capítulo 14, versículo 16, os discípulos estavam com o Senhor Jesus num lugar desértico. Estava tarde, quase à noite. Os discípulos estavam dizendo, Senhor, manda-os para as aldeias, comer alguma coisa, procurar comprar. O Senhor Jesus viu que era muito tarde. Viu que no deserto há serpente, viu que no deserto há espinho, viu que no deserto há frio, viu que no deserto há poeira. O Senhor Jesus viu que era distante de lá para as aldeias. As crianças poderiam morrer, as mulheres poderiam desmaiar. Veja a grande compaixão do Senhor. O Senhor está mandando dizer a alguém, Ele conhece o que você está a passar. Ele está a sentir o que você está a sentir no seu coração. As pessoas podem olhar para ti, podem pensar, papadão, que você está tudo bem, você já é administrador, você está na lua de mel, você está tudo bem para ti, mas a tua dificuldade ninguém vai sentir. Os teus desafios de todos os dias, ninguém vai sentir. Alguém vai te ver de jipe, vai te ver naquele gabinete e vai dizer, esse aqui são eles os marimbondos. Mas o que você sofre lá no coração, o que você passa lá todos os dias, ninguém consegue ver isso, ninguém consegue sentir isso. Mas o Senhor conhece o teu desafio, o Senhor conhece a tua tristeza, o Senhor conhece a tua luta de dia e de noite. O Senhor está mandando dizer a alguém, o Senhor conhece a tua luta de dia e de noite. Os homens podem não se importar, mas o Senhor se importa com aquela dificuldade. O Senhor disse, olha, dá-lhe vós mesmo de comer. Não é preciso mandar ir para o deserto. Dá-lhe vós mesmo de comer. Nós temos um Deus que não se preocupa apenas com necessidades espirituais. Um Deus que se preocupa também com necessidades biológicas. Ele sabe que você, ser humano, você precisa do casamento. Será que alguém está entendendo isso? Ele sabe que você já é adulto, você precisa de uma mulher. Ele sabe que você já é adulta, você precisa de um homem. Aleluia. Dai-lhe vós mesmo de comer. O Senhor Jesus poderia se limitar a pregar a palavra. Prego a palavra, pronto, vou-me embora, não tenho compromisso. Nós temos um Deus que tem compromisso com todas as áreas da nossa vida. É só dizer a alguém, você serve a um Deus que tem compromisso com todas as áreas da sua vida. Aleluia. Dai-lhe vós mesmo de comer. E Eliseu está a dizer, vai fazer sopa para todos eles. Os irmãos podem imaginar quantas pessoas, muita gente. Faz sopa para todos eles. Meta a marmita grande. E lá onde eu vejo a missão holística da igreja. Diga comigo a missão holística da igreja. Pergunta-me, pastor, o que significa isso? Significa, a igreja não é só para evangelizar. A igreja não é só para orar. A igreja não é só para pregar. A igreja deve integrar a evangelização com a promoção do bem-estar emocional, bem-estar econômico, bem-estar financeiro, bem-estar psicológico, bem-estar emocional, bem-estar do seu povo. Será que alguém está entendendo isso? A igreja prega, sim, mas a igreja não pode se limitar com a pregação. Porque o Senhor Jesus foi holístico. Eliseu está a nos mostrar que a missão do membro da igreja não é só pregar. A missão do membro da igreja também é curar. A missão do membro da igreja também é dar alimento. A missão do membro da igreja também é abrir porta do emprego para os que não têm emprego. A missão do membro da igreja é abrir porta de viagem para os que precisam viajar. A missão da igreja, do membro da igreja, é abrir porta do social para os que estão com problemas sociais. Diga comigo, eu sou holístico.
Aleluia. A igreja que vai persistir até a vinda do Senhor Jesus é a igreja que vê o homem no seu todo. O homem não apenas como espírito, o homem também tem alma. O homem não tem apenas alma, o homem também tem corpo. O homem não tem apenas corpo, o homem tem necessidades sociais. Faz a comida, faz sopa para eles. Ele foi, pegou na panela grande, meteu no fogo. Essa panela é a missão holística da igreja. A missão holística de um pai de uma família. O verdadeiro pai de uma família não paga apenas a escola. Nós temos mania, temos pais que pagam apenas a escola e não se preocupa com o resto. Não vai à escola para saber como está o aproveitamento do filho. Não fica de noite para ver, passar em revista, caderno, o que escreveu, para fazer tarefa. Não passa tempo para orar com seu filho. Não passa tempo para meditar com seu... O mais importante, ele não, mas eu já paguei propina, vai à escola. Mas vai à escola, você sabe que tipo de problema tem lá? Existem crianças que não vão à escola porque estão a sofrer bullying na escola. Estão a ser estigmatizadas na escola. Como é que você vai saber se você não lhe acompanha? Como é que você vai saber se você vem só come e dorme? Você não se preocupa, tudo na mão da mamãe. A missão de uma igreja, a verdadeira missão de um líder, de um pai de uma família, de um cristão, é fazer panela de sopa para os que estão sentados. Aleluia. Fazer panela de sopa. É isso a missão. Alimentar em todas as áreas. E a panela de sopa, a panela de sopa não vai fazer a sopa por si própria. É preciso meter no fogo. O fogo é o Espírito Santo. Papá, ouve-me, mamãe, ouve-me. Não há método sofisticado que possa domar, que possa domesticar, que possa moldar, transformar o coração de uma pessoa se não for acompanhado pelo Espírito Santo. Não existe. A panela de sopa tem que passar pelo fogo. Tem que passar pelo fogo. Em todas as áreas da nossa vida. Se queremos terminar com delinquência, devemos recorrer ao Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus disse, aleluia, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos convencerá do pecado, da justiça de Deus e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Se você veio aqui, ainda que alguém tenha te convidado, se você veio mesmo, sentou, é o Espírito Santo que te trouxe. É o Espírito Santo que te trouxe. É o Espírito Santo, não foi pela tua força, não foi pela tua vontade, é o Espírito Santo que te trouxe aqui. Há muitas igrejas por aí. Se você chegou até aqui nesta manhã, é o poder do Espírito Santo. Aleluia. A panela de sopa que um pai de família, que um líder, um responsável de uma empresa, de uma instituição, do governo precisa. Essa panela de sopa precisa do apoio do Espírito Santo. Nenhuma nação terá paz se não se preocupar com a ajuda do Espírito Santo. Não vai existir. Não vai existir. Não vai existir. Nenhuma nação terá calma, vai resolver problema de prostituição, de delinquência, problema de fome, se não associar à igreja. Existem muitas nações que estão a passar fome. Se não fosse a influência do Espírito Santo dentro da igreja, as pessoas iam se matar. Desculpa por citar o caso do Congo. A fome que as pessoas passam no Congo, aqui nós comemos, aqui muitos de nós comemos 3 vezes, ainda lanchamos antes de dormir. No Congo conheço família que come hoje, não vou comer, amanhã é o outro que vai comer. Conheço outra família que só come uma vez, só tem uma refeição uma vez por dia. Mas você vê aquelas famílias calmas, não cria problema para o governo, aquela família estão sempre na igreja. Isso é o poder do Espírito Santo. Estou a dizer, isto é o poder do Espírito Santo. Que os governantes me ouçam. O dia em que cometeram o erro de tirar a igreja de Angola, no dia que cometeram o erro de abandonar a igreja ou de expulsar a igreja, a delinquência vai tomar controle desse país. Sim. O Congo seria um país em que todos poderiam se matar, se comer. Mas você vê no Congo, não há prostituição assim como acontece aqui nessa terra. Não há delinquência como acontece. Há delinquência sim. Mas aqui, você vê alguém pequena fome só. Ele que come 3 vezes pequena fome.
Já está lá na rua da Dira, está se prostituir. Diga, oh. Bate, dá cotovelo aquela, diga, busca o Espírito Santo. Vai ter calma. O Espírito Santo dá paciência. O Espírito Santo ajuda cada um de nós na sua missão. O Espírito Santo impulsiona cada um de nós ao seu destino. Aleluia. Precisamos do Espírito Santo. Missão, sim. Você tem missão, você tem projeto, você está a imaginar tudo o que você está a imaginar. É legal. É legal que você faça tudo o que você está a fazer. Mas você precisa do Espírito Santo. Eu estou a dizer, você precisa do Espírito Santo. Na embaixada você precisa do Espírito Santo. Você não está entendendo? Naquele negócio você precisa do Espírito Santo. Na educação dos teus filhos você precisa do Espírito Santo. Ajuda-me quem está ao lado, diga-lhe, você precisa do Espírito Santo. Diga, pode gritar, pode ter arrogância, pode bater no teu filho, pode bater na tua mulher, mas só o Espírito Santo tem poder de converter aquele coração. Só o Espírito Santo tem poder de converter aquele coração. Só o Espírito Santo tem poder de converter aquele coração. Se acredita, diga yes! O homem foi, meteu a panela no fogo, meteu o lume, meteu boas ervas. Mas o outro, o seu companheiro, foi buscar ervas, tinha zelo, tinha boas intenções para reforçar a nossa panela. Mas por causa da ignorância, por causa da pressa, por falta de revelação, por falta de visão espiritual, a boa intenção prejudicou os outros. A boa intenção trouxe colossitidas dentro da panela, ervas venenosas dentro da panela. Amados irmãos, nenhuma boa intenção pode ajudar ninguém para chegar ao seu destino. Nenhuma boa intenção. Pode ter toda boa intenção de terminar a formação, boa intenção de estar onde você quer estar, pode ter boa intenção de ter um bom casamento, pode ter boa intenção de fazer tudo o que você pretende fazer. Se o Senhor não te abrir os olhos, para além de ter o Espírito Santo, se o Senhor não te abrir, não te der a revelação, você não vai chegar em lugar nenhum. É preciso ter a revelação, é preciso ter o discernimento, é preciso conhecer os métodos que você está a usar para alcançar os teus objetivos, para andar na tua missão. Os discípulos tinham missão, sim. O primeiro acertou, colocou panela, colocaram a erva, mas aquele outro, no momento da fome, no momento da pressão, no momento da ansiedade, trouxe ervas venenosas. Esse homem representa todos nós, crentes, representa todos os líderes, representa responsáveis de família, líderes de igreja, das nações. Por causa da ignorância, por causa da fome, por causa da pressão do povo, por causa da pressão de atingir os nossos objetivos, alcançar as nossas metas, podemos trazer algo venenoso. O que é de fora, que não presta, o que de fora podemos trazer dentro da nossa família. Existem coisas de fora, amados irmãos, que são venenosas, que nós podemos trazer dentro da nossa casa, dentro da nossa panela, dentro da nossa missão e destruir não apenas a nossa vida, mas a vida dos outros. Porque esse homem, se não fosse a intervenção divina, morria e matava também os outros. Matava também os outros. Toda influência que vem de fora, se vai te matar, vai matar também a vida dos outros. Se vai te prejudicar, vai prejudicar também a vida dos outros. Ou seja, se prejudicar os outros, também vai prejudicar a ti. 7 influências, amados irmãos. 7 venenos, 7 colossítidas que alguém pode trazer dentro da sua panela. Alguém pode trazer de fora para dentro e prejudicar a sua vida, a vida dos outros. Primeiro veneno são falsos ensinos. Falsos ensinos. Diga comigo, falsos ensinos. Falsos ensinos. Aleluia.
falsos ensinos, trazendo para dentro de nós as heresias. Hoje em dia, amados irmãos, as pessoas querem ouvir palavras que agradam os seus corações, palavras que estão de acordo com as suas necessidades. Hoje em dia, amados irmãos, Cristo não se prega, a vontade de Deus não se prega, o arrependimento não se prega, e mesmo quando se prega, as pessoas estão aborrecidas. Preguei num sítio, amados irmãos, eu pensei que preguei, não havia nenhum problema, porque preguei mesmo de acordo com o tema que me deram. E quando saí de lá, houve muitos comentários, até pessoas grandes que eu nunca imaginei começaram a me combater. Sabe por quê? Porque preguei a verdade. Hoje as pessoas não querem a verdade. Não querem a verdade. As pessoas querem uma palavra que vai lhe bajular. Uma vez alguém me disse: pastor, eu prefiro que a mamãe pregue, porque muitas vezes as palavras do pastor não vão de acordo com os meus desafios. Olhei para elas, eu disse: uau, essa pessoa é diabólica. Sim, sim. Porque tudo que a mamãe prega, ela pode perguntar: sou eu que lhe dou a palavra para pregar. Eu que disse: prega isso, faz isso, faz isso. E a igreja tem a sua agenda. Eu não posso estar a pregar sempre com a mamãe, ela sempre a motivar as pessoas. Não, eu tenho que assentar as pessoas, levar as pessoas para o céu. É isso a minha missão. É isso a minha missão, pastor. É isso a minha missão. Se a mamãe te encoraja, eu estou aqui para te levar no céu. Se a mamãe te ajuda para se consolar, eu estou aqui para você se arrepender do pecado, para você aguardar. Eu estou aqui para te ajudar a conhecer a Deus. Dá cotovelo àquele lado, diga-lhe: você tem coragem de dizer isso a um pastor? Diga-lhe: que maldade isso, que falta de respeito isso, que arrogância isso, que insolência isso, que perdição isso você tem. Naquele dia chorei, eu disse à minha esposa: então afinal pessoas estão me separando de você. A minha esposa caiu no chão, começou a chorar, disse: papá, eu não falei nada a ninguém. Disse: não, você não vai falar nada, você sou eu sou você. Aleluia. A igreja tem que ter equilíbrio. Há momento em que consolamos, há momento em que repreendemos. Há momento em que repreendemos, há momento em que renovamos as forças. Há momento em que capacitamos para expulsar demônio. Há momento em que ajudamos para vencer um certo desafio. A igreja é equilibrada. Há momento eu prego, há momento o pastor Nzolani prega. Há momento mamãe prega, há momento o papá Adolfo prega. Há momento o papá Adão prega, há momento o líder Gustavo prega. Cada um de nós tem uma palavra para ministrar dentro da igreja, de acordo com o Espírito Santo está colocando no coração. Será que os irmãos estão entendendo isso? E por cima de toda essa palavra, quem tem a missão que vai prestar conta por todas essas pessoas que estão a pregar aqui é o pastor da igreja. O pastor da igreja é o guardião do altar. O guardião do altar é o guardião da visão. É o pastor que vai dizer, de acordo com a revelação: agora vamos pregar esse tema, agora vamos dizer isso, agora vamos dizer isso. Agora tu a ver que muita gente está desencorajada, vamos pregar isso. Agora tu a ver que o Senhor está me mostrar que quer abrir casamento, agora vamos orar desta forma. Dá cotovelo, diga: respeita o pastor da igreja. Ele vai prestar conta pela tua alma. O segundo veneno, o segundo mal de fora que podemos trazer para dentro da nossa casa são as más companhias. As más companhias. Papá, mamãe fala com pessoas que te dão maus conselhos. Muitos homens não são maus, mas houve pessoas más. Você não entendeu? Estou a dizer, muitos homens que criam problema em casa não são más pessoas. Mesmo quando uma mamãe, um papá vem falar da sua esposa, eu procuro saber que tipo de pessoa a tua mulher, o teu marido frequenta. É o que vai determinar muitas vezes o seu comportamento dentro de casa. Papá que está aqui está a me ouvir. Cuidado com os conselhos que você está trazendo de fora para dentro da tua casa. Há pessoas, você pensa que estão a te dar bom conselho, estão a te destruir.
estão a destruir a tua casa. Muita gente pensa que se a sua mulher for destruída, ele vai ficar normalmente. Entenda uma coisa, dentro de uma casa, se a mamãe for destruída, o papai também será destruído. Se o papai for destruído, a mamãe também será destruída. Aleluia. Que tipo de conselho você está a ouvir? Que tipo de pessoas você está a dar ouvido? Essas pessoas é um veneno, uma companhia que está vir dentro da tua casa para estragar a tua missão. A Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Aleluia. Que tipo de pessoa você tem ouvido? Pode ser o teu sobrinho, pode ser o teu tio, tudo bem, mas está a te dizer o quê? O que está a te ensinar? Eu tomei decisão. Toda pessoa que vier falar mal da minha esposa, vou te chutar. Sim, vou te chutar. Vou te chutar. Se você não gosta da mamãe, você não me gosta a mim. Se você não gosta de mim, você não vai gostar da mamãe. Se você vier me ensinar para me separar da minha esposa, vou te chutar da minha casa. É assim como eu compreendi o casamento. De minha dificuldade é dificuldade da mamãe. Aleluia. Se você nota um erro na mamãe, vai pessoalmente falar com a mamãe. Corrige esse erro com a mamãe. Não vem diretamente. O que você quer semear no meu coração? Pergunta-lhe o que você quer semear no meu coração. Diga-lhe, fala diretamente com ela própria. Aleluia. Será que os irmãos estão aqui? As más companhias corrompem os bons costumes. Outro veneno, terceiro veneno que as pessoas trazem para a sua casa, que destrói missão de uma família, missão de uma liderança, são falsa adoração. Falsa adoração. O papai está numa adoração correta, a mamãe está noutra adoração. Numa casa não existe. Estou a falar para os que vão se casar. Se você se casar aqui, o teu marido é da igreja Ieba, vou dizer, mamãe, minha filha, você também vai lá na Ieba. Sim. Eu não estou aqui para separar casais. Se o próprio papai quiser ficar aqui, tudo bem. Se não quiser, vou dizer, minha filha, já te abençoei, vai ser diaconisa na Ieba. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Adoração diferente. Papai adora dessa forma, mamãe adora dessa forma. Lá está recebendo uma palavra, lá está recebendo uma outra palavra. E quem está aí lá na casa do profeta, você não sabe o que estão lhe dizer, como estão lhe ensinar. Vai trazer isso em casa. É um veneno que vai destruir a vossa missão dentro de casa. Os filhos do profeta denunciaram: a morte está na panela. A morte está na panela. É preciso que alguém tenha uma missão profética dentro de uma casa para dizer, minha mulher, assim como estamos andando, não estamos andando bem. Alguém tem que mandar sentar o seu marido e dizer, papá, não estamos andando bem. A morte está na panela. Será que alguém está entendendo isso? Ao sair daqui, mamãe, diga ao papá, vamos sentar. A morte está na panela. A quarta coisa que pode destruir famílias, que pode destruir a missão de uma família, que pode procurar colocar veneno dentro da panela, são distrações mundanas. Distrações mundanas. Distrações do século presente. Você vê, alguém está em Cristo, mas música do Fali está em casa. Música do Koffi Olomide está em casa. Até música do Luambo Makiadi está em casa. Diga, oh! É cristão, mas você vê distração deles, são distração do mundo. Novela, ele pode estar a ver novela, até então lhe dizer, vamos orar já, espera, vou terminar esse episódio, espera, já vai terminar. Diga, distrações mundanas, veneno dentro da panela. Você vê alguém cristão, mas de noite, todos estão a dormir, ele e o papá. Tem mulher, o papai está a ver filme pornográfico no telefone. Baixou o som. Diga, oh, mas velho, isso é veneno na tua panela. Vai destruir a tua vida, vai destruir a filha alheia, vai
vai destruir os filhos, vai destruir toda a vossa casa. Sim, há casas que não são abençoadas porque são casas sujas. O que se ouve, se faz naquela casa, não glorifica a Deus, pastor. Não glorifica a Deus, casa suja. Pode estar a orar, o céu está fechado. Pode estar a orar, a escuridão lá, porque Deus não habita onde há trevas, papá. Deus não habita assim. Não, ajuda-me a dizer que essa hora, que tipo de veneno está trazendo a tua panela? Sim, que tipo de veneno está trazendo a tua panela? A quinta coisa, amados irmãos, como pode ser veneno dentro das nossas casas? Os bens mal adquiridos. Diga comigo, os bens mal adquiridos. Sim, você vê, mamã foi ao óbito. Mamã foi a uma festa da família que aconteceu lá na casa da irmã mais velha. Lhe deram um prato, lhe deram um pano para usar naquele momento para meter bebê nas costas. Desde 1991, aquele pano até hoje está na casa dela. Diga. Aquele pano está a me ouvir. Volta na casa da tua irmã. Só dizer aquela tigela da tua irmã, aquela tigela que você pegou em algum sítio, volta na casa da tua irmã, porque pode ser veneno para impedir a bênção dos seus filhos. Sim, há pessoas que tomam emprestado e não pagam. E gente assim, quando você lhe cobrar dívida, então, não tenho, vou fazer o quê? Está te acender os olhos, diga maldoso. Está a trazer veneno na tua casa. Sim, ele que toma emprestado, com toda a humildade, quando você lhe cobra, ele agora tem força. Então queixa na polícia, vai fazer o quê? Queixa na polícia. Tudo isso que você está fazendo está a impedir a tua missão. O que você devia ter já há muito tempo, o que Deus grande reservou para ti, aquela coisa alheia que está a gritar, está a trazer veneno dentro da tua missão, dentro da tua panela. Razão pela qual você vê a casa, o papá traz, mete comida, criança não fica saciadas. A criança come bué, sua barriga que enche, mas o corpo não engorda. É comida envenenada. Bens mal adquirido. Diga comigo, bens mal adquirido. Diga, só engrandece a barriga, mas não enche o corpo. Coisas amaldiçoadas, coisas que pegamos em algum sítio. Sexta coisa, coisas que pegamos num sítio, você não sabe quem é, qual é a identidade espiritual dessa pessoa. Sobretudo as mulheres. As mulheres pegam muita coisa, não estou a falar das nossas mamãs mais velhas, das nossas mamãs que já têm marido, que já são casadas. Estou a falar mesmo da jovem. A jovem pega muita coisa. Muitas dessas coisas são coisas amaldiçoadas. Você vai ver aquele tipo, aquele tio com jipe grande. Você sabe onde é que consegue o dinheiro dele? Você sabe, pergunta a uma jovem que está ao lado, você sabe onde ele consegue o dinheiro dele? Entenda uma coisa, há problema que muitas das nossas filhas estão a ter hoje. Não são problemas das nossas famílias. São problemas que tiraram de longe, trouxeram na família. Sim, mas é papá, não está me dando certo, não estou a me casar. O meu pai é feiticeiro, mas feiticeiro, dinheiro de muitos homens, até dos generais que você já comeu. Quem é feiticeira? Quem é feiticeira? Oh! Cuidado! Você pode estar até na igreja hoje, mas o nosso passado muitas vezes nos reclama. O nosso passado nos reclama. Você, para sair daquela situação, pode te levar tempo, pode te levar anos. Cuidado com o que você está a fazer hoje. Diga quem está ao lado, cuidado com o que você está a fazer hoje. Cuidado com o que você está a trazer hoje para dentro da tua casa.
para dentro da tua missão. Diga-lhe, você tem um destino grande, você tem um destino glorioso, mas cuidado com o veneno que você está trazendo ao teu destino. Sim. A panela, amados irmãos, que não admite veneno, que não admite comida de fora, que não admite coisas de fora, amados irmãos. A panela do crente não admite comida de fora. A panela do crente, você não entendeu? Não admite comida de fora. A panela do crente, a panela de quem tem destino grande, só se alimenta com comida de dentro. Há veneno na panela. Alguém se exclamou. É preciso que alguém denuncie que há veneno na panela. Mesmo na igreja, é preciso que alguém denuncie. Pastor, o irmão fulano não está andando bem. Pastor, o evangelista fulano não está andando bem. Pastor, o pastor fulano não está andando bem. Porque nós deixarmos o veneno na panela, você pode pensar que o irmão que está sendo destruído, mas pode nos destruir a todos nós. Aleluia. E Eliseu, com toda a sua sensibilidade, disse, olha, fique calmo, dá-me aqui farinha. Ele levou a farinha, meteu um bocado de farinha. A farinha aqui, amados irmãos, é o grau de trigo moído. O grau de trigo moído que serve para produzir o pão. E na Bíblia, o Senhor Jesus, em João capítulo 6, ele diz, eu sou o pão da vida. Aleluia. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas quem se alimenta de mim, quem se alimenta deste pão, não morrerá mais. Quem se alimenta deste pão não morrerá do veneno. O Senhor está a dizer a alguém, ainda que o veneno tenha entrado, ainda que por descuido, ainda que na tua juventude, por alguns erros, uma fraqueza tua, você tenha aberto uma porta, por uma distração, você trouxe veneno na tua missão. Quando o Senhor Jesus, o pão da vida, a farinha moída, você não vai entender. Quando o Senhor Jesus vem, Ele vai santificar a tua panela. É só dizer, Ele vai santificar a tua missão. É só dizer, não importa o que entrou na tua panela, não importa o que existe na tua panela. Nesta manhã, esta palavra que estou a pregar, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, a palavra que purifica, a palavra que transforma, aleluia, que você ouviu, entrou na tua panela, entrou na tua missão e removeu o veneno, retirou a morte. Se acredita, diga, a morte saiu. Razão pela qual o Senhor Jesus disse, vós já sois limpos pela palavra que ouvistes. Quem ouve a palavra de Deus, ainda que tenha comido veneno, ainda que exista veneno na sua vida, a palavra vai retirar o veneno. É só dizer, a palavra retira o veneno. Aleluia. Isto é a missão santificadora do Senhor Jesus. É a missão terapêutica. A palavra é a missão terapêutica do Senhor Jesus. A missão terapêutica do Senhor Jesus. Se Eliseu é tipo da missão profética, a palavra, a farinha, é o tipo da missão terapêutica do Senhor Jesus. Essa palavra traz o bem-estar emocional. Esta palavra cura. Quem se alimenta, ouve essa palavra, não precisa de marcar consulta com um médico, psicólogo para lhe acalmar os nervos. Não, essa palavra calma os nervos. Estou a dizer, essa palavra calma os nervos. Essa palavra endireita comportamento. Essa palavra dá paz. Essa palavra dá vitória. Essa palavra abre porta de viagem. Essa palavra abre porta do emprego. Essa palavra santifica a panela. Quem acredita, diga, a panela está santificada. Aleluia. Olha, eu gosto do homem de Deus, Jeremias. Em Jeremias capítulo 15. Quem puder encontrar rapidamente pode encontrar. Se não puder, rapidamente vou ler para ti. Em Jeremias capítulo 15, veja, versículo 16, ele diz, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos.
Jeremias está a clamar ao Senhor num tempo de adversidade, num tempo de angústia, muitos inimigos, muitos perseguidores à sua volta. Aleluia. Ele achou a palavra de Deus. Aleluia. Ele disse, achando as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras foram gozo e alegria no meu coração. Amados irmãos, a palavra de Deus te dá felicidade mesmo em tempo de adversidade. A palavra de Deus te dá paz mesmo quando todos estão atrapalhados à tua volta. A palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra, amados irmãos. Quando ele entra num destino, quando ele entra numa panela, amados irmãos, as coisas não continuam a mesma coisa. Ele próprio disse, os irmãos sabem disso, João capítulo 15, versículo 5. Eu creio que os irmãos já leram isso. João capítulo 15, versículo 5, ele diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está ligado à palavra, amados irmãos, vai dar muitos frutos. Vai dar muitos, em vez de morrer, vai dar muitos frutos. Em vez de terminar a sua missão, vai ter uma missão gloriosa. A palavra. Ouça a palavra, amados irmãos. Ama a palavra. Desprende-te de toda falsa palavra, dos falsos mestres, as heresias, as palavras enganosas, as palavras que só ensinam coisa deste mundo. Procura a genuína palavra de Deus. A palavra que traz arrependimento e que prepara o coração para o céu. É justamente essa palavra que retira a morte da panela. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Aleluia. Não, 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 jamais passará. A palavra de Deus jamais passará. Não, não. Jamais passará. A palavra de Deus jamais passará. Oh, não, não. Não, 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 jamais passará. Oh, a palavra de Deus jamais passará. Oh, não, não. Não, 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 jamais passará. A palavra de Deus jamais passará. Oh, não, não. Não, 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 jamais passará. Oh, a palavra de Deus jamais passará. Oh, não, não. Não, 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 jamais passará. Oh, a palavra de Deus jamais passará. Oh, não, não. Oh, yes. A palavra de Deus jamais passará. Não, não, jamais passará. A palavra de Deus jamais passará. Não, não. Não, não, jamais passará. A palavra de Deus jamais passará. Oh, não, não. Não, 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 jamais passará. Oh, A palavra de Deus jamais passará. Não, não, jamais passará. A palavra de Deus jamais passará. Não, não, jamais glorifica a palavra do Senhor. Levanta as mãos e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, ouvi a tua palavra, ouvi a tua palavra, logo as comi, as tuas palavras as comi, e as tuas palavras são gozo e alegria do meu coração. Senhor Jesus, onde a morte entrou na minha panela, que é a minha missão, a missão holística, a missão para salvar,
a missão para salvar, a missão para evangelizar, a missão para ajudar, a missão para prosperar, a missão para fazer diferença. Onde o veneno entrou, onde erva venenosa entrou dentro da minha panela, que a palavra que eu acabei de ouvir santifique agora, santifica o meu espírito, santifica a minha alma, santifica o meu corpo, santifica o meu social, santifica o meu físico, santifica o meu ambiente. Que a tua palavra venha, que a tua palavra cure, que a tua palavra liberte, que a tua palavra santifique. Bate palma agora, bate palma agora. Clama o poder santificador da palavra. 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 Onde entrou veneno? Onde entrou veneno? Xanda vaco robo popo. Ulebe cantava robo sondo popo. Ilebe roba robo sondo popo coro. Ilebe sanda robo copto popo. Raba sondo popo robo sondo popo. Ilaba sanda robo copto popo. Ilebe sanda robo popo. Sanda robo correbe. O poder santificador da palavra. O poder santificador da palavra. Que a palavra te cure, que a palavra te liberte, que a palavra remova todo veneno colossítida que se escondeu na alma, colossítida que se escondeu no espírito, colossítida que está o teu social, que a palavra remova. Coloca as mãos sobre a cabeça. Diga: a palavra penetra na minha vida. Senhor Jesus, que a tua palavra penetra na minha vida. Senhor Jesus, que a tua palavra tira-me do veneno. Que a tua palavra tira o veneno. Que a tua palavra tira o veneno. Que a tua palavra tira o veneno. Mantenha, por favor, as mãos sobre a cabeça. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Aleluia. O Senhor disse: a minha palavra não volta para mim sem ter cumprido os seus efeitos. E assim como a chuva, essa palavra não voltou para o Senhor sem cumprir os seus efeitos. O efeito profético, o efeito terapêutico, o efeito santificador. A palavra tem poder holístico, poder de curar todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o maná que veio do céu, o verdadeiro maná, a palavra que vivifica, a palavra que vivifica. Estou a orar nesta manhã. Se há algum veneno na tua panela, a tua panela é a tua missão. Cada um de nós tem uma missão especial nessa terra. Cada um de nós tem uma missão especial neste mundo. Se por acaso você trouxe um veneno de fora para dentro da tua panela, se você trouxe um veneno, consciente ou inconscientemente, de perto ou à distância, você deixou um veneno entrar na tua panela, está transtornando a vida dos teus filhos, está destruindo maternidade, casamento, está destruindo a tua formação, a vida acadêmica, a vida escolar. Esse veneno está destruindo o teu projeto, está destruindo até a tua saúde espiritual, psicológica, emocional, psíquica ou física. Pelo poder da palavra, estou a remover aquele veneno. Pelo poder da palavra, estou a remover aquele veneno. Pelo poder da palavra, estou a remover aquele veneno.
Protocolo pega. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Sai agora. É só remover o veneno. É só remover o veneno. É só remover o veneno. Agora. Agora. É só remover o veneno. É só remover o veneno. É só remover o veneno. Que o veneno saia. Se por algum motivo você pegou dinheiro de alguém, marido da noite entrou, você comeu uma comida, você participou num ritual inconscientemente, você usou uma pulseira amaldiçoada. Se o demônio entrou dentro de ti, vou ordenar, vou contar até 3. Vou contar até 3. Vou contar até 3. A palavra tem poder para libertar. O espírito maligno que está dentro de ti, que está a roer, que está ocasionando veneno. Em nome poderoso de Jesus Cristo. 2. Em nome poderoso de Jesus Cristo. 3. Fora! 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 Protocolo seguro. Fora! Larga agora, marido da noite, mulher da noite, doença. Sai loucura, sai pobreza, sai miséria. Sai! Sai! Fora! 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 Tudo que está controlando a tua cabeça, queima agora. Queima agora. O poder da palavra vai te queimar. O poder da palavra vai te queimar. Loucura, depressão que te colocaram, ansiedade que te colocaram, atormento que te colocaram, insônia, sonolência. Queima! 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 Fogo! Mete na barriga. Mete na barriga. Todo o veneno que veio, que está transtornar, que está impedir a tua bênção, que está te combater. Se já fez mioma, se já fez quisto, se já fez infecção urinária crônica, se já fez dor de bexiga, colo aberto, ou ferida no útero, se já trouxe problema, se entupiu as tuas trompas, se criou tem problema dos rins, problema de diabetes, em nome de Jesus Cristo, larga agora, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora, Doutor Jesus, Doutor Jesus, Doutor Jesus, Doutor Jesus, a própria palavra, remove Senhor, 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 comida no hábito, comida na festa, comida no restaurante, comida no ritual, saia, 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 queima! Yes. Yes. Obrigado, protocolo, pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Oh, muito obrigado, Senhor. Mete no coração. Mete no coração. Mete no coração. Todo o veneno que está roer. Nossa, espera. 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 Muitas mamães estão a pensar que os papás são maus. E muitos papás também estão a pensar que as suas mulheres são más. Mas o Senhor está mandando dizer: a tua mulher é boa, o teu marido é bom. É um veneno que entrou no teu coração. É um veneno que entrou no teu coração. É um veneno que entrou no teu coração. Você está pensando em se separar. Você está pensando em divorciar. Você está pensando em ir embora, porque não está aguentando mais. Aquele veneno veio de uma palavra que te falaram. Aquele veneno veio da própria palavra do papai ou da mamãe, ou uma outra palavra que saiu de fora para dentro do teu coração. Estou a remover toda a palavra que te desencorajou, toda a palavra que está te levando a tomar decisão para desistir da escola, desistir de trabalhar, desistir daquele projeto da viagem, desistir daquele projeto de empreendimento, desistir daquele projeto de pregar a palavra. Você está desistindo de servir a Deus. O que te colocaram no
coração para você não avançar, para você não ter mais determinação, para você ter medo, para você ter ódio de alguém, para você ter raiva de alguém. Sai agora! Saia! 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 Fora! 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 Queima! 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 Queima agora! Queima agora! Só dizer queima agora! Só dizer queima agora! Espírito de divórcio! Espírito de divórcio! Espírito de separação! Divórcio e separação! Queima! 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 Fora! Fora! Espírito de briga em casa. Veneno que trouxe briga em casa. Veneno que trouxe briga. Briga em casa, briga em casa. Veneno que trouxe incompreensão. Que trouxe má linguagem em casa. Más palavras, ofensas, insultos. Dentro de casa, inimizade entre os filhos. Todo veneno queima. Queima pelo poder da palavra. Queima pelo poder da palavra. Queima, 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 queima. Fogo! Todo o ódio que te colocaram para com teu pai, para com a tua mãe, para com os teus filhos, para com a tua esposa, o teu esposo, todo o ódio que te colocaram, todo o ódio que está no teu coração, todo o ódio é veneno para te destruir, é veneno para destruir o teu destino. Espírito de ódio, espírito de ódio, espírito de ódio, te ordeno agora, não te peço favor, em nome poderoso de Jesus Cristo, fora, 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 fora. Sai, protocolo pega bem, sai. Ministro, ora por quem caiu. Sai, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora. Mamãe, se for lá, mete as mãos nas cabeças das mamães. Mete as mãos nas cabeças das mamães. Mete as mãos que o ódio saia. Muitas mamães têm ódio pelos papás. Muitas mamães não estão felizes porque o veneno entrou. O veneno veio de fora para casa. Ou o papai trouxe, ou a própria mamãe trouxe, ou o filho trouxe. Mamãe, se for, mete a mão. Yes, yes, yes. Veja como está acontecendo. Veja como o veneno está saindo. Veja como está saindo. Yes, yes, yes. Yes, saia. Sai, 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 sai. Yes. 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 Oh, yes. Deus de milagre está aqui. Oh, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela cura, pelo poder santificador da palavra, pelo poder terapêutico da palavra. Coloca as mãos no coração, receba a cura. Você que veio aqui doente, receba a cura. Você que está doente espiritualmente, seja curado em nome do Senhor Jesus. Está doente psicologicamente, seja curado. Está doente socialmente, seja curado. Essa semana é a semana de uma nova dimensão, de uma nova vida. É a semana da renovação da tua missão, da renovação do teu destino. Vai começar um novo destino com a tua família, um novo destino na vida social, na vida acadêmica, na vida financeira, novo destino nos teus negócios. Receba a cura, 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 cura, receba. Oh yes.